E tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no alto do monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem, enquanto subia ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. Dando um contexto para vocês do que está acontecendo nesse momento, o povo de Israel, ele tinha acabado de ser liberto do cativeiro egípcio. E eles viram muitas maravilhas, sabe? Deus operou muitas maravilhas no deserto. Em certo momento, Deus, em sua soberania, Ele entende que Ele precisa impor regras sobre o povo. Ele precisa organizar e impor regras sobre o povo. E para isso, Deus se revela a Moisés. Eu abro meu primeiro adendo porque todas as vezes que Deus quer fazer algo diferente, movimentar algo diferente, Ele se revela a alguém. É interessante porque Deus, Ele não confirma Moisés, Ele não massageia o ego de Moisés, Ele não fala: Moisés, você é meu filho querido, não. Deus se revela a Moisés. Todas as vezes que Deus quer fazer algo poderoso, Ele não vai massagear o seu ego. Ele não vai tentar levantar a sua autoestima, não. Ele vai se revelar a você. Salmos capítulo 34, verso 5 fala assim: olhai para Ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Esse é o segredo, sabe? Entende? Olhai para Ele. Olhai para Ele. Não é olhai para si mesmo e confirme quem você é, não. Olhai para Ele. Olhai para a revelação de quem Ele é. E é aí que Ele movimenta. É aí que Ele movimenta, é aí que Ele transforma. É aí que coisas novas acontecem. Não com a revelação de quem vocês são, mas com a revelação de quem Ele é. Nesse ponto da nossa história, Deus já alimentava os israelitas com o maná, através do maná. E em certo ponto, eles sentem falta do Egito. E isso é muito curioso, porque eles não percebem que, na verdade, eles viviam no meio de uma escravidão. Então, como é que agora eles vão virar e vão dizer: por que o Senhor nos tirou da terra da escravidão? Para nos fazer morrer no deserto? Mas é uma visão meio deturpada, sabe? Eu imagino Pedro quando escreveu a sua carta, quando ele diz que poderá o cachorro comer do próprio vômito, ou o porco voltar ao lamaçal. Nesse caso, é exatamente o que os israelitas querem. Eles foram libertos da terra da escravidão e eles sentem falta do Egito. Isso tudo porque, mesmo sendo escravos, eles tinham uma falsa sensação de liberdade. Então mas eu comia o que eu queria no Egito. Eu fazia o que eu queria no Egito. Não tinha um Deus que ficava me mandando. Não tinha um Deus que ficava impondo regras sobre mim. Eu fazia o que eu queria no Egito. Mas a gente precisa encarar isso como de fato é uma escravidão. C.S. Lewis, em um livro que eu estou lendo, eu achei muito interessante, porque ele vai nos comparar como crianças felizes, fazendo um castelo em meio à lama, porque a gente não sabe o valor de um convite para passar o feriado na praia. A gente se acostuma com a sujeira. Mas Romanos capítulo 6, verso 17 fala assim: mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de ensino a que fostes entregues.
liberdade maior do que a liberdade de poder escolher não se sujar. É a liberdade que a gente só tem através do sacrifício de cruz. A liberdade de poder escolher não se sujar. Então o Egito que me perdoe, mas eu nunca mais vou comer do teu pão e beber da tua água. Depois de uma sequência longa de murmurações e revoltas, nós entramos exatamente no ponto em que estamos. O verso de número 19 diz assim, verso de número 19, versículo 21 diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Desce, adverte o povo, para não acontecer que ultrapasse os limites, para vir até o Senhor a fim de vê-lo, e muitos deles morram. Os sacerdotes que se aproximam do Senhor também devem se santificar, para que o Senhor não se volte contra eles. O que eu não entendo é porque a gente vê no Velho Testamento um Deus que exige santificação. E a gente não prega muito isso nos dias de hoje. A gente acha que ficou lá atrás, sabe? O Deus Santo ficou lá atrás, ficou no Velho Testamento. O Deus que exige santificação ficou lá no Velho Testamento. E dizem: mas é porque o sangue de Jesus purifica, né? Os que defendem a hipergraça. O sangue de Jesus purifica, não é? Eu posso fazer o que eu bem entender. Mas a verdade é que o que nos faz pensar que o Deus que exigiu santificação no passado mudou. O escritor aos Hebreus vai dizer que nós servimos a um Deus imutável, com uma promessa que é imutável. Então, se nós temos um Deus que exigiu que aqueles que se apresentem a Ele se apresentem em santidade no passado, por que não agora? O que faz vocês pensarem que esse Deus mudou? O que faz vocês pensarem que esse Deus não exige mais santidade da sua igreja? A gente quer servir no altar de qualquer forma, a gente quer se apresentar a Deus de qualquer forma, a gente quer de alguma forma aparecer de qualquer forma. Mas eu preciso dizer que Deus ainda é santo. Deus ainda é um Deus santo. E por ser um Deus santo, Ele exige santidade dos seus filhos. O verso 24, versículo 15, que lemos no início, fala assim: E tendo subido a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 6 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor no monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem. Esse é o ponto que eu preciso ficar hoje. A primeira questão é: Deus não deseja se revelar aos filhos que não têm coragem de entrar no meio da nuvem. Mas é difícil, sabe? Porque no meio da nuvem, talvez Moisés ele não conseguia enxergar. É um lugar onde ele perde os sentidos, porque talvez ele não conseguia ouvir. O trovão talvez era tão alto que ele não conseguia ouvir mais nada, sabe? Mas o meio da nuvem é um lugar onde Deus precisa fazer a gente perder os nossos sentidos. A gente parar de confiar nos nossos sentidos. Porque os nossos próprios sentidos são exatamente a arma em que Satanás usa para nos desvirtuar. Me prova isso? Claro, te provo isso. Quantas vezes aquilo que a gente ouve influencia a gente? Quantas vezes aquilo que a gente toca nos suja? Quantas vezes aquilo que nós vemos nos desvia? Nos desvia do foco. E qual é o foco? A glória de Deus. Por isso Deus precisou criar um ambiente
para mostrar a sua glória àqueles que estão dispostos a entrar no meio da nuvem. Então, para os cristãos de verdade, não exige a teologia coach, que diz que se você ver, se você tocar, Deus vai te dar. Não. Você não vai ver, você não vai tocar, talvez você não conquiste, mas há uma certeza: há alguém no meio da nuvem junto com você. Há um Deus que habita no meio da nuvem junto com você. Há uma glória poderosa no meio da nuvem, sabe? O que me pega é que o texto diz que aos olhos dos israelitas, a aparência da glória do Senhor era como fogo que consome. E isso me diz uma coisa, porque aos olhos dos israelitas era um cenário de morte, sabe? Era trovão, era tempestade, era loucura, era, sabe, Pai? Mas Moisés está dizendo: eu estou no meio da glória. Quem olha de fora não entende, acha que é loucura. Moisés, você vai subir um monte? É cenário de morte, é trovão, é tempestade, você está louco? Mas Moisés está dizendo: eu estou no meio da glória. Eu não quero nem saber porque eu estou no meio da glória. É interessante porque é um cenário que Moisés também via. Moisés também viu o trovão, Moisés também viu os relâmpagos, mas Moisés não se importava, porque se eu estou no meio da glória, pouco antes no cenário parecido, no capítulo de número 20, o povo vê o monte, o relâmpago e o trovão e fala: não, mas isso aí é loucura, vai você. Eu não quero ir não. Vai você em nosso lugar. Essa dor, esse ministério, esse sacrifício não é pra mim não, Moisés. Sinceramente, eu prefiro ficar aqui no pé do monte, sabe? Pra mim isso aqui tá suficiente. Ver, pra mim tá suficiente. Mas para Moisés não. Moisés, ele precisava estar no meio da glória. Para os seus amigos, Deus reserva a nuvem de glória. Mas muitas vezes a nuvem de glória significa trovão, significa tempestade, significa trevas. Mas para mim não tem problema, porque eu estou no meio da glória. Ainda no verso 20 diz assim: Moisés respondeu ao povo: não temais, porque Deus veio para vos colocar à prova, para que o seu temor esteja em vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de pé, de longe, porém Moisés foi até as trevas espessas onde Deus estava. Isso nos mostra que os amigos apaixonados por Deus preferem estar no lugar de trevas com Deus do que no lugar de luz sem Deus. Sabe por quê? Porque não é a luz que nos atrai, não é a bênção que nos atrai, não é a prosperidade que nos atrai, mas é uma paixão tão forte pela presença. Se é nas trevas, eu tô lá. Se é no mais profundo abismo, eu tô lá. Mas não me permita ficar longe da nuvem. Se verdadeiramente o que nos atrai é a pessoa de Cristo, nós estamos satisfeitos, mesmo que em um lugar de trevas. John Piper vai dizer: Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. E o que é essa satisfação, Letícia? O que é essa satisfação? Eu estou em trevas, está escuro, mas
estou no meio da glória. Se eu estou no meio da glória, eu não me importo. Se eu estou no meio da nuvem, eu não me importo. E o texto é claro porque diz que Deus, Ele reserva essa nuvem de glória a Moisés, somente Moisés. E ele poderia se vangloriar, sabe? Crescer, falar, não, foi a mim que Deus reservou, foi a mim que Deus escolheu. Mas no meio da nuvem não cabe egos, no meio da nuvem não cabe autoestima elevada. O meio da nuvem é um lugar para destruição de autoestimas. E isso é forte. Não estou falando que Deus vai destruir a sua autoestima e você vai ficar, não, nenhuma roupa fica boa em mim. Não é esse tipo de autoestima. Não estou falando de externo. É algo interior. Isso tudo não tem a ver com o que a gente vive por fora. Existe uma mensagem que é a mensagem mais importante da Bíblia, que diz assim, Romanos 5:8, não precisa abrir, eu leio. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Romanos 7:18 diz assim, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Sabe de uma coisa? A gente esquece que esse cenário, essa glória que a gente vive, não é por nós e não é sobre nós. Não é porque você orou, Mateus, me perdoa, eu sei que você fez campanha de monte, mas não foi por isso que a gente viveu esse ambiente de glória. Não é porque você leu a Bíblia 357 vezes esse ano. Não é sobre isso. Mas é porque o Pai, um dia, olhou para a terra com amor e a amou tanto que decidiu entregar o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Precisamos entender que não há nada que a gente faça que nos faça digno do ambiente de glória. Você não merece. É nesse ponto que a gente precisa destruir a autoestima, sabe? Eu vivi muito tempo cheia de mim mesma, enganada, achando que era porque eu orava, que era porque eu lia a Bíblia, que era por isso, que era por aquilo. Mas não. É porque há 2000 anos atrás, um homem que também era Deus se entregou numa cruz. A realidade é como um soco no nosso estômago, sabe? Efésios 2, verso 3, eu sei que é muito texto, mas eu gosto de Bíblia, me perdoem. Diz assim, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Isso explica muita coisa, porque nos diz que Deus, ele não está só no desejo do nosso coração, mas ele está no realizar das nossas mãos. Paulo em 1 Timóteo vai dizer, Milton falou sobre isso hoje na pregação de manhã. Paulo, ele vira e diz que Cristo morreu para salvar os pecadores, da qual eu, Paulo, sou o principal. A gente está falando do apóstolo Paulo. Mas isso mostra um apóstolo com a autoestima destruída. Eu sei que a gente tem hoje muitas pregações que dizem, você vai vencer, você vai conquistar, você é capaz, ora e... Mas eu vim aqui hoje para te dizer que não, você não é capaz. Vocês me perdoem por isso? Vocês não são capazes. Vocês não podem, vocês não conseguem. É tudo Cristo. É tudo sobre Cristo. Entender que não há nada que a gente possa fazer que vá nos fazer merecedor, não deveria nos afastar, sabe? Não, deveria nos aproximar ainda mais dessa glória. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18, eu amo esse texto.
Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador desse mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria do mundo? Visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo crucificado. Escândalos para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, Cristo é o poder e a sabedoria de Deus. Então não se enganem, não se enganem. Vocês sequer merecem estar no meio da glória. Moisés, eu sei que a visão foi sua, mas a glória é minha. Eu sei que você sentiu, que você viu, mas a glória ainda é minha. A palavra diz que Moisés permaneceu no monte por 40 dias e 40 noites. Mas depois de ter permanecido esse tempo lá, Deus precisou virar para Moisés e falar: você foi cheio, né? Mas agora desce. Mas por que Moisés precisa descer? Porque há um povo que ergueu um bezerro de ouro. Observem como o povo ele se recusa e ele diz: Moisés, vai em meu lugar. Mas depois, quando eles veem que Moisés se demora lá, eles falam: não, agora a gente precisa de alguém para nos guiar, né? A gente que mandou ele, mas agora a gente precisa de alguém para nos guiar. E eles criam esse bezerro de ouro. E eles falam: aí está o seu Deus que livrou vocês da terra do Egito. Mas isso não é à toa. É porque eles pensaram assim: agora Moisés morreu. Não. Depois disso que ele viveu, agora Moisés morreu. Não tem como. Como que ele vai sobreviver a esse cenário? Tempestade, trovão, incerteza. Como que Moisés vai sobreviver a esse cenário? Esse povo acreditava que o peso da glória era grande demais. O cabode desse Deus era grande demais. Então vamos construir ídolos. Ídolos que nos guiem. Não há peso, não há sacrifício, não há nada. Ídolos. Esses ídolos agora são: eu não posso gastar minha vida na obra, eu preciso trabalhar. Eu não posso gastar minha vida na obra, minha família, eu preciso cuidar da minha família. Não tem como eu falar de Jesus. Eu tenho a minha reputação. Não quero incomodar. Eu não posso fazer. Eu não quero. Esses são os ídolos que a nossa geração tem levantado, sabe? Esses ídolos, eles parecem inofensivos, mas eles são destrutivos. E ele está destruindo a igreja dos dias atuais. Contanto não posso, não quero, não faço. Existe um povo clamando lá fora. E onde está a igreja? Se curvando aos seus ídolos. Não, meu trabalho. Não, meu casamento, meu sonho, meu relacionamento. Enganados, achando que é Deus abençoando. Eles não veem o bezerro de ouro que está diante deles. Sabe o que eu acho interessante? É que depois que eles criam esse bezerro de ouro, eles constroem esse bezerro de ouro, eles fazem uma festa. E às vezes é isso que a gente não entende, sabe?
Para quem se curva aos bezerros de ouro, tem festa, comida, bebida. E para quem está no meio da nuvem, tem trovão, tempestade. Que loucura é essa? Tem trevas. Para seus amigos, Deus tem morte, tempestade, vento forte, trovão, monte, espera. E a pergunta que a gente faz é: por que ser amigo de um Deus assim? Não seria mais fácil a gente se curvar ao bezerro de ouro? Comer, beber, festejar? Não parece mais fácil? Isso me lembra a frase de Teresa d'Ávila, que diz que se é assim que tratas os seus amigos mais próximos, não me admiras que tenhas tão poucos. Mas ainda assim tem amigos. E a pergunta é: o que mantém a nossa amizade? Porque eles não sabem o que Moisés viu no meio da glória. Quem está na festa não entende o que Moisés viveu no meio da glória. Quem está na festa não entende Paulo abrindo mão do seu cargo para agora pregar o evangelho. Mas alguém perguntou a ele o que ele viu? Qual foi a glória maravilhosa de Jesus que ele viu, que fez ele abandonar tudo? Para quem é amigo, tem peso da glória, mas também tem revelação dos mistérios de Deus. Se é no meio da treva, se é no profundo abismo, se é nos piores cenários possíveis, eis-me aqui. Deus está nos levantando essa noite. Deus está levantando jovens que não vão só viver dias maravilhosos de uma conferência, não. Eles vão permanecer no meio da nuvem. Se coloquem de pé, se coloquem de pé. Há uma glória maravilhosa sobre esse lugar. Mas eu preciso te dizer uma coisa: quem está do lado de fora não vai entender. E não espere que eles entendam. Como é que você gasta a sua vida no altar? Como é que você abre mão de tanta coisa por esse Deus? É porque você não sabe o que eu vivi no meio da glória. É porque vocês não entendem o que eu vivi no meio da glória. Permaneça. Há uma nuvem que acompanha de dia e há uma coluna de fogo de noite. Não tenham medo do trovão, porque Deus é o trovão. Deus é a tempestade. Deus é a dificuldade. Deus é a morte. A morte, ela não pertence a Satanás. Quem te fala isso mentiu para você. Porque Jesus, ao ressuscitar, ele quebrou todo um protocolo, sabe? Falou: Satanás, a morte não é sua, a morte é minha. A morte não é sua, a morte é minha. O trovão não é seu, o trovão é meu. A tempestade na vida dos meus filhos não é sua, mas é minha. Não se engane, porque a gente acha que a tempestade é Satanás. Satanás não tem poder sobre a vida de vocês. Essa tempestade é Deus te colocando no meio da glória.